Mensagem do livro Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. Capítulo 18. Uma oração com a dimensão de Deus. Os profetas do passado, homens totalmente guiados por Deus, tinham plena consciência da grandeza de sua missão e de como ela era impopular. E muitos deles, sentindo-lhe o peso, procuraram fugir a ela, alegando limitações pessoais. Moisés, por exemplo, tentou evitar aquele compromisso de que dependeria o futuro de toda a nação, argumentando que era gago ou não sabia falar. Mas Deus resolveu o problema, providenciando-lhe um porta-voz na pessoa de Arão. Jeremias também tentou furtar-se à tarefa, justificando que era ainda muito criança. Mas como já acontecera a Moisés, a objeção humana não prevaleceu. É que Deus não chamava esses homens para irem às academias de sabedoria humana, apurar a personalidade, nem aumentar seus conhecimentos. Mas parece que ele como que agarra esses servos e os enterra num compartimento consigo mesmo. Se for verdade, o que afirma o poeta Oliver Wendell Holmes, que sempre que alguém tem uma ideia nova, sua mente se amplia e depois nunca mais volta às dimensões anteriores, então o que se dirá do coração que já escutou o sussurro da voz eterna? O que dirá? As palavras que eu, o Senhor, vos tenho dito, são espírito e são vida. João 6:63. Nossas pregações hoje acham-se bastante delimitadas pelas citações que tomamos emprestadas daqueles que já morreram, em vez de recorrermos ao Senhor. Um livro é bom quando nos serve de guia, mas torna-se pernicioso quando nos acorrenta. Assim como os cientistas modernos chegaram a uma nova dimensão de poder quando dominaram a energia atômica, assim também a Igreja precisa redescobrir o ilimitado poder do Espírito Santo de Deus. De fato, é preciso que aconteça alguma coisa que venha atacar a iniquidade desta era pecaminosa e destruir a complacência dos cristãos adormecidos. Precisamos de pregações vivas, de vidas vitoriosas, e só obteremos isso com a persistência em oração. E alguém dirá, se quisermos uma vida santa, precisamos orar. Mas a recíproca também é verdadeira. Temos que viver uma vida santa se quisermos orar. É o que diz Davi: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versículos 3 e 4. O segredo da oração é a oração no lugar secreto. É bom ter livros, é bom lê-los sobre a oração, mas isso só não basta, não adianta exclusivamente nada. Assim como um livro de culinária é altamente útil, mas torna-se inútil se não tivermos os ingredientes para preparar os alimentos, assim também acontece com a oração. Alguém pode ler toda uma biblioteca sobre a oração e não adquirir nenhuma gota de poder. Temos que aprender a orar, mas para aprender é preciso orar. Se uma pessoa estiver sentada numa cadeira lendo o melhor livro que existe sobre saúde, mas permanecer ali sentada, ela pode morrer. Assim também é possível um cristão ler tudo sobre oração, maravilhar-se com a perseverança de Moisés ou com o lamento de Jeremias, e mesmo assim não aprender nem o ABC da intercessão. Assim como a bala que não chega ao seu alvo, assim também a oração que fica contida no coração, sem ser elevada a Deus, não obtém as bênçãos, a graça e o poder do alto. O filósofo francês Fenelon disse: em nome de Deus vos rogo, alimentai vossa alma com orações, assim como alimentais vosso corpo com as refeições. E Harry Martin comentou assim: atribuo minha atual condição de debilidade espiritual ao fato de não ter tempo suficiente para meu momento devocional particular. Ah, quem me dera ser um homem de oração. E um escritor do passado afirma o seguinte: muitas vezes, ao orar, somos como um garotinho que toca a campainha de uma porta e depois sai correndo antes que alguém atenda. De uma coisa não há dúvida: a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a da oração.
Quem sabe calcular a dimensão do poder de Deus? O homem é capaz de calcular o peso do mundo, sabe dizer o tamanho da cidade celestial, contar quantas estrelas há no céu, medir a velocidade da luz, sabe informar a hora exata do nascer e do pôr do sol, mas não sabe avaliar o poder da oração. A oração tem o tamanho de Deus, pois é Ele quem nos dá a garantia dela. Ela tem as dimensões do poder de Deus, pois Ele garante que a atenderá. Que Deus se compadeça de nós por termos tantos tropeços ao praticar essa atividade, que é a mais nobre que nossa língua e espírito podem exercitar. Se Deus não nos iluminar quando nos encontrarmos no aposento da oração, caminharemos em trevas. O momento de maior constrangimento para o cristão no dia do juízo será aquele em que tiver de encarar o fato de que orou pouco ou quase nada. Eis algumas palavras do admirável São Crisóstomo. O poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou bocas de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica completamente coberto de nuvens e nunca é turbado por tempestades. Ela é a raiz, a fonte, a mãe de milhares de bênçãos. Será que essas palavras de Crisóstomo são simples retórica visando a fazer com que algo comum pareça extraordinário? A Bíblia desconhece tais artifícios. Elias era um grande homem, era um homem conhecedor da arte da oração, tanto que conseguiu alterar o curso normal da natureza e estrangulou a economia de uma nação. Pela oração ele fez descer fogo do céu, levou homens a se prostrarem e fez descer chuva do céu. Precisamos de chuva, de muita chuva. As igrejas se encontram tão ressequidas que a semente não consegue germinar. Os altares estão secos, não há pecadores arrependidos chorando neles. Ah, quem nos dera um Elias nos dias de hoje. Numa ocasião em que o povo de Israel clamou pedindo água, um homem feriu a rocha e aquela fortaleza de granito se tornou um ventre do qual brotou uma nascente de água. Existe alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Ele pode enviar-nos um homem para ferir a rocha, mas precisamos saber que a finalidade da oração em secreto não é meramente estender para Deus uma lista de pedidos. É verdade que a oração muda as coisas? É, mas antes de tudo, ela muda as pessoas. No caso de Ana, por exemplo, a oração não apenas removeu o seu opróbrio, sua vergonha, mas modificou-a também. Ela era estéril e se tornou fértil, estava chorando e passou a regozijar-se. A oração converteu seu pranto em alegria. Pode ser que estejamos pedindo alegrias apenas, quando ainda não pranteamos. A oração converteu seu pranto em folguedos. Pode ser que estejamos pedindo folguedos, quando ainda não pranteamos. Preferimos a veste de louvor em vez de espírito angustiado. Mas o que esse texto diz é: pôr sobre os que em Sião estão de luto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. E se o que desejamos é uma colheita abundante, o princípio a ser aplicado é o mesmo, pois quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículo 6. Foi preciso que Moisés se quebrantasse e pranteasse para chegar a dizer: ora, o povo cometeu grande pecado, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Êxodo 32, versículos 31 e 32. E foi necessário que Paulo sentisse grande peso e sofrimento para que chegasse a dizer: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9, versículos 2 e 3. Se João Knox tivesse orado assim: Senhor, dá-me sucesso na vida, ninguém nunca teria ouvido falar dele. Mas a oração que fez não tinha nada de egocêntrica. Dizia ele: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei.
Se David Livingstone tivesse pedido a Deus a possibilidade de desbravar toda a África para demonstrar seu espírito indômito e sua habilidade, suas palavras teriam sido levadas pelo vento. Mas sua oração foi: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? Ele viveu orando e morreu da mesma forma, de joelhos em oração. Para fazer frente a esta geração ávida pelo pecado, pela carnalidade, só uma igreja ávida pela oração e santificação e o poder de Deus. Precisamos voltar a nos apropriar das suas preciosas e muito grandes promessas. Naquele grande dia, o fogo do juízo vai provar é a qualidade e não a extensão da obra que realizamos. A que for gerada em oração resistirá ao teste. É pela oração que conseguimos de fato chegar a Deus. Ela desperta em nós fome de ganhar almas, e a fome de ganhar almas nos leva à oração e temor a Deus e obediência a Deus. O cristão que tem a visão espiritual ora, e o que ora obtém visão espiritual. Aquele que ora consciente de sua própria fraqueza recebe a força e o poder do Senhor. Possamos nós ser capazes de orar como Elias, que era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Senhor, leva-nos a orar para a tua glória e para o teu louvor. E que assim esta geração seja agraciada com a tua misericórdia, em nome de Jesus.